Meu nome é André. Hoje, os cabelos brancos começam a aparecer na minha têmpora e o peso da vida adulta já não me permite a ingenuidade de outrora. Mas, para contar essa história, eu preciso voltar. Preciso fechar os olhos e sentir novamente o cheiro de lavanda que saía dos lençóis estendidos no varal por Dona Helena, minha mãe. Dona Helena era uma mulher de poucas palavras, mas de gestos imensos. Ela não era dada a grandes dramas, nem a risadas escandalosas. Havia nela uma dignidade silenciosa, algo que eu, na minha infância, interpretava apenas como o jeito dela. Minha mãe era o solo firme sob meus pés, a certeza de que, não importa quão forte fosse a tempestade lá fora, dentro de casa o mundo estaria em ordem. Crescemos em uma casa de subúrbio, com um portão de ferro que rangia e um jardim que ela cuidava com uma dedicação quase religiosa. Ao meu lado havia sempre o Beto. O Beto era apenas 2 anos mais novo que eu. Na minha cabeça de criança, ele era meu irmão, ponto final. Nunca houve dúvida, nunca houve um questionamento sobre por que ele não se parecia tanto comigo ou com meu pai. O Beto era o Beto. Dividíamos o beliche, os cadernos da escola e, principalmente, o amor daquela mulher. Eu me lembro claramente das manhãs de sábado. O sol entrava pela fresta da cortina, desenhando listras de ouro no chão de taco. Minha mãe entrava no quarto, abria as janelas e dizia: "Vamos, meninos. O dia não espera por ninguém." Ela nos servia o mesmo leite com achocolatado, passava a mesma manteiga no pão e nos dava o mesmo beijo na testa antes de sairmos para brincar. Mas hoje, com o filtro do tempo, eu consigo enxergar os detalhes que meus olhos infantis ignoravam. Eu via como ela olhava para o Beto quando ele estava distraído. Não era apenas o olhar de uma mãe. Era o olhar de alguém que carregava um segredo profundo, uma mistura de dor e uma misericórdia que eu não conseguia processar. Era como se, ao olhar para ele, ela visse um fantasma, mas escolhesse todos os dias dar a esse fantasma um corpo e uma vida cheia de afeto. Meu pai, o Sr. Renato, era um homem mais distante. Ele trabalhava muito, ou pelo menos era o que nos diziam. Ele chegava tarde, jantava em silêncio e muitas vezes eu via minha mãe observando-o da porta da cozinha. Não havia brigas. Aliás, o silêncio daquela casa era tão polido que chegava a ser ensurdecedor. Eles não gritavam, eles não discutiam, eles apenas coexistiam em uma harmonia que parecia ensaiada. O Beto era um menino doce, mas com uma melancolia natural. Às vezes ele me perguntava sobre coisas que eu não entendia. "André, você acha que a mãe gosta mais de você porque você é o primeiro?" Eu ria, dava um empurrão nele e dizia para parar de bobagem. "Ela gosta de nós dois igual, Beto. Olha o tamanho do pedaço de bolo que ela te deu." E ele sorria, mas era um sorriso que morria rápido. Eu me recordo de uma tarde específica. Devia ter uns 10 anos. Estávamos brincando de esconder e eu entrei no quarto dos meus pais. Um lugar que era meio proibido. Me escondi atrás da cortina pesada. Ouvi os passos dela. Ela entrou no quarto, mas não estava me procurando. Ela sentou-se na beira da cama e abriu uma pequena gaveta do criado mudo que ficava sempre trancada. Pela fresta da cortina, eu a vi segurando um papel pequeno, talvez uma fotografia ou um bilhete. Ela não chorava com soluços, mas as lágrimas escorriam silenciosas, traçando caminhos no seu rosto cansado. Ela apertou aquele papel contra o peito e sussurrou algo que eu não conseguia ouvir. Naquele momento, eu senti um frio na espinha. Era a primeira vez que eu percebia que minha mãe tinha um mundo inteiro dentro de si, onde eu não era convidado a entrar. Eu não sabia. Mas aquele papel era o início de uma teia de sacrifícios que moldaria toda a minha existência. Eu via o Beto correndo pelo quintal, gritando meu nome, e via minha mãe ali, na penumbra do quarto, segurando uma dor que não era dela, mas que ela decidiu adotar como se fosse. A vida seguia naquela cadência lenta. O Beto e eu crescemos como 2 galhos da mesma árvore,
Mas eu comecei a notar que, conforme os anos passavam, o silêncio de minha mãe se tornava mais denso. Ela parecia estar sempre esperando por algo, uma ligação, uma notícia, ou talvez apenas o dia em que o peso de tudo aquilo seria demais para as suas costas. Muitas vezes eu a encontrava olhando para o Beto com uma expressão de proteção quase feroz. Se ele caía e ralava o joelho, ela corria até ele com uma urgência que parecia desproporcional. Era como se ela tivesse medo de que, se ele se machucasse, a verdade pudesse vazar pela ferida. E eu, na minha arrogância de filho primogênito, sentia uma ponta de ciúme. Ele já é grande, mãe, deixa ele. Ela apenas me olhava, com aqueles olhos que pareciam ter visto o fim do mundo, e dizia: você não entende, André. Ele precisa de mim um pouco mais. Eu só entenderia o real significado daquelas palavras décadas depois. Nessa época, eu comecei a perceber que certas visitas eram estranhas. Uma vez, uma mulher elegante apareceu no nosso portão. Ela não entrou. Minha mãe foi até lá, e elas conversaram por longos minutos. O rosto da minha mãe estava pálido, rígido. Quando ela voltou para dentro, suas mãos tremiam enquanto ela lavava a louça. Eu perguntei quem era, e ela apenas disse: uma pessoa do passado, meu filho. Ninguém importante. Mas a mentira, por mais bem cuidada que seja, deixa rastros. E o rastro daquela mentira era o cheiro de algo queimando, o som de sussurros no corredor à noite e a sensação constante de que nossa família era um castelo de cartas esperando por um sopro. O conflito, porém, não veio com um estrondo. Ele começou como uma infiltração, silenciosa e lenta, corroendo a base do que eu acreditava ser a minha história. Eu olhava para meu pai, sempre tão calado, e para o Beto, que se tornava um jovem cada vez mais parecido com um estranho que eu não conseguia identificar. Havia uma tensão sutil no ar, algo que vibrava sempre que o nome do Beto era mencionado em contextos oficiais, como na escola ou no médico. Minha mãe sempre assumia a frente, sempre controlava os documentos, sempre falava por ele. Era como se ela estivesse guardando um portal, impedindo que qualquer luz externa revelasse a sombra que vivia conosco. Eu me sentia um observador na minha própria casa. Narrava mentalmente as pequenas lembranças. O dia em que o Beto ganhou sua primeira bicicleta, a alegria da minha mãe, que parecia mais um alívio do que felicidade, e as noites de Natal, onde o brilho das luzes parecia não conseguir iluminar o fundo dos olhos dela. A figura central era ela, sempre ela. O sol, em torno do qual todos nós orbitávamos, sem saber que o sol estava se consumindo para nos manter aquecidos. Minha mãe, Dona Helena, era a arquiteta de uma paz frágil, e eu, no auge da minha juventude, comecei a sentir que o clima introspectivo da nossa casa estava prestes a mudar. A tensão estava lá, escondida sob o tapete da sala, pronta para nos fazer tropeçar. E o primeiro tropeço aconteceu em um domingo de chuva, quando o telefone tocou, e pela primeira vez, minha mãe não chegou a tempo de atender. Aquele telefone tocando no domingo de chuva foi como um trovão dentro de um copo d'água. Eu atendi, mas do outro lado só ouvi uma respiração pesada e logo em seguida o clique do desligamento. Minha mãe apareceu no corredor, ofegante, com as mãos secando apressadamente no avental. Ela me olhou com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Não havia raiva, havia um medo paralisante. "Era alguém, André?" ela perguntou. "Ninguém, mãe. Desligaram." Eu respondi. Ela suspirou, e aquele suspiro pareceu tirar 10 anos da sua vida em um segundo. A partir dali, a rotina da nossa casa, que já era silenciosa, tornou-se quase cerimonial. Se você fechasse os olhos, ainda conseguiria sentir o cheiro daquela época. Era uma mistura de lustramóveis, feijão fresco e o perfume barato, mas doce, que minha mãe usava apenas para ir à missa ou às reuniões da escola. Nossa vida era feita de rituais pequenos, que hoje eu percebo que eram as âncoras que a mantinham sã. Minha mãe era uma artesã da sobrevivência.
Lembro-me vividamente de como ela geria o pouco que tínhamos. Meu pai trazia o sustento, mas era ela quem fazia o milagre da multiplicação. Muitas vezes eu a via na mesa da cozinha com um caderno de capa dura, somando e subtraindo com a testa franzida. Eu não entendia por que ela nunca comprava um par de sapatos novos para si. Os dela estavam sempre gastos no calcanhar, mas os meus e os do Beto estavam sempre impecáveis. Mãe, por que você não compra aquele vestido que a gente viu na vitrine? Eu perguntei certa vez, quando já tinha uns 12 anos. Ela sorriu, um sorriso que agora eu sei que era de uma tristeza resignada, e acariciou meu rosto. Aquele vestido não combina comigo, André. E o Beto precisa de um casaco novo para o inverno. Ele sente muito frio, você sabe. Naquela época eu achava que era apenas coisa de mãe. Eu não conseguia enxergar que cada escolha dela era um ato de renúncia. Ela não estava apenas escolhendo um casaco em vez de um vestido. Ela estava escolhendo amar o filho da mulher que quase destruiu sua dignidade com a mesma intensidade com que me amava. Era um sacrifício que não se limitava ao dinheiro, mas ao próprio espaço que ela ocupava no mundo. Beto e eu éramos como o dia e a noite. Eu era expansivo, falante, o retrato do meu pai. Beto era introspectivo. Tinha olhos grandes e úmidos que pareciam carregar uma melancolia ancestral. Muitas vezes eu o pegava observando minha mãe de longe, com uma expressão de quem buscava algo que não sabia nomear. E ela, com uma sensibilidade que só as grandes almas possuem, sempre o trazia para perto. Lembro das noites em que Beto tinha pesadelos. Ele gritava no meio da noite, e antes que eu pudesse sentar na cama, minha mãe já estava lá. Ela se sentava na beira do beliche de baixo e cantava uma música baixinho, uma melodia sem letra, apenas um acalento. Eu ficava ali no andar de cima, ouvindo o som da sua voz e sentindo uma ponta de inveja. Eu não entendia por que ele parecia precisar tanto mais dela do que eu. Eu não sabia que o vazio que ele sentia, mesmo sem saber, era a ausência de uma verdade que minha mãe lutava diariamente para preencher com afeto. Havia uma rotina de sacrifícios invisíveis que eu só valorizo agora. Era ela quem acordava 1 hora mais cedo para passar nossos uniformes para que saíssemos de casa com a aparência de uma família perfeita. Era ela quem guardava a melhor parte da carne para nós dois, dizendo que não estava com muita fome. Era ela quem mediava as raras, mas tensas conversas entre meu pai e o Beto. Meu pai olhava para o Beto de uma forma estranha. Havia uma mistura de culpa e distanciamento naquele olhar. Ele não era bruto, mas era frio. Era como se Beto fosse um lembrete vivo de um erro que ele queria esquecer. Mas minha mãe o tratava como se ele fosse a prova da sua maior vitória. Para ela, Beto não era um erro, era uma missão. Ela o protegia da frieza do meu pai com uma camada espessa de carinho e atenção. Certa vez, vi minha mãe costurando até às 3 da manhã. Ela tinha pego um serviço extra de costura para fora, algo que ela fazia escondido do meu pai. O som da máquina de costura, tique, 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 era a trilha sonora das nossas madrugadas. Eu me levantei para beber água e a encontrei ali, sob a luz fraca de uma lâmpada de mesa. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço. Mãe, vai dormir, eu sussurrei. Só mais um pouco, meu filho. Preciso terminar esse lote. O Beto quer muito aquele livro de ciências e o seu aniversário está chegando. Ela respondeu, sem tirar os olhos da agulha. Eu me encostei no batente da porta e fiquei observando-a. Naquele momento, eu senti uma onda de amor tão forte que meu peito doeu. Mas era um amor infantil, que ainda não compreendia a extensão do que ela estava fazendo. Eu não sabia que aquela máquina de costura estava pagando pelo silêncio, pela paz e pela construção de uma identidade para um menino que, por direito de sangue, talvez nem devesse estar ali, mas que, por direito de amor, era o centro do universo dela. Nossa vida era pautada por essas sensações sensoriais. O barulho da máquina, o calor do ferro de passar, o gosto do bolo de fubá nas tardes de chuva. Eram essas as ferramentas que ela usava
para cimentar as rachaduras da nossa família. Às vezes, quando saíamos os três para caminhar na praça, eu via algumas vizinhas cochichando. Elas olhavam para o Beto e depois para minha mãe. Eu sentia uma hostilidade no ar, algo que eu não sabia explicar. Minha mãe, porém, caminhava com a cabeça erguida. Ela segurava a mão do Beto com uma firmeza absoluta, como se estivesse desafiando o mundo a dizer qualquer coisa. As pessoas falam demais, André. Ela me disse uma vez, quando eu perguntei por que a vizinha da esquina tinha olhado feio para nós. O que importa é o que está dentro dessa casa, o resto é só barulho. Essa era a filosofia dela. Construir um forte tão seguro que nenhuma fofoca ou verdade externa pudesse derrubar. Mas dentro desse forte, ela vivia em alerta constante. Eu comecei a notar que ela nunca se permitia relaxar completamente. Mesmo quando estávamos todos rindo de uma piada na televisão, seus olhos estavam sempre monitorando a porta, o telefone, o rosto do meu pai. Havia uma empatia profunda em suas ações. Se o Beto estava triste, ela sentia antes mesmo de ele falar. Se eu estava com problemas na escola, ela sabia pelo jeito que eu largava a mochila. Ela era o para-raios de todas as nossas angústias. Hoje eu me pergunto, quem era o para-raios dela? Quem ouvia as suas dores? Quem recebia as suas lágrimas? Eu me sinto pequeno ao lembrar que, em muitas dessas noites, eu era o filho exigente. Eu queria o tênis de marca, eu queria sair com os amigos, eu reclamava do jantar. Eu não valorizava o fato de que cada prato de comida era um milagre operado por uma mulher que estava, secretamente, criando o filho de uma traição para que eu não perdesse a imagem de família feliz. O tempo passava e o vínculo entre eu e o Beto se fortalecia. Éramos cúmplices, mas, à medida que a adolescência chegava, as diferenças físicas se tornavam gritantes. Eu era alto e largo, como meu avô paterno. Beto era magro, de traços finos e cabelos muito escuros. Uma fisionomia que não remetia a ninguém da nossa árvore genealógica conhecida. Isso começou a gerar um desconforto em mim. Não um desconforto ruim, mas uma curiosidade que a maturidade trazia. Eu olhava para as fotos de família e o Beto parecia um ponto fora da curva. Mas toda vez que eu tentava tocar no assunto, minha mãe mudava de direção com uma maestria invejável. "Mãe, o Beto não se parece nada com o papai, né?" Eu disse um dia, enquanto ajudava a secar a louça. Ela parou de lavar o prato por um segundo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela voltou a esfregar a bucha e disse com a voz mais calma do mundo: "A genética faz dessas coisas, André. Ele tem o coração igual ao meu, e isso é o que importa." Naquele dia eu não percebi, mas ela tinha acabado de me dar a maior lição sobre maternidade que eu receberia na vida. Para ela, o sangue era apenas um detalhe técnico. O que definia um filho era o quanto de si mesma ela estava disposta a queimar para mantê-lo aquecido. E ela estava se queimando inteira. Lembro-me de um feriado em que fomos para a casa de uns parentes no interior. Foi uma viagem tensa. Meu pai estava mal-humorado e minha mãe parecia estar pisando em ovos. Em um momento de distração dos adultos, ouvi uma tia comentar com outra: "Eu não sei como a Helena aguenta. Criar o menino debaixo do mesmo teto é muita santidade ou muita loucura." Eu não entendi o que aquilo significava na hora. O menino? Qual menino? O Beto? O que havia de errado em criá-lo? Eu tinha 12 ou 13 anos e as peças do quebra-cabeça estavam espalhadas na minha frente, mas eu ainda não tinha a coragem de montá-las. Minha mãe apareceu logo em seguida e o silêncio das tias foi imediato. Ela não disse nada, mas o olhar que lançou para elas foi o suficiente para calar qualquer comentário. Ela pegou o Beto pela mão, me chamou com um gesto e fomos embora mais cedo. No carro, o silêncio era cortante. Meu pai olhava para a estrada e minha mãe olhava para a janela, mas eu via o reflexo do seu rosto no vidro. Ela estava lutando para não desmoronar. Foi nessa época que eu comecei a me afastar um pouco.
A carga emocional daquela casa estava se tornando pesada demais para um jovem que só queria viver sua própria vida. Eu comecei a sair mais, a dar menos valor aos momentos em família, a ser ríspido com o Beto. Eu descontava nele a frustração de viver em um ambiente onde tudo parecia ter um significado oculto. Eu não via que, ao me afastar, eu estava deixando minha mãe sozinha na sua batalha. Eu não via que o Beto se sentia cada vez mais isolado, percebendo que algo estava errado, mas sem ter a quem perguntar. A rotina continuava. O café, a escola, a costura noturna, o silêncio do meu pai. Mas agora havia uma sombra maior, a sombra de um conflito que estava amadurecendo junto conosco. Minha mãe estava envelhecendo rápido. As marcas ao redor dos seus olhos não eram apenas do tempo, eram de noites mal dormidas vigiando segredos. Eu comecei a ter vergonha das nossas limitações financeiras, sem entender que éramos limitados, porque minha mãe dividia tudo por dois, quando legalmente ela não tinha a obrigação de dividir nada com o Beto. Ela poderia ter revelado tudo, poderia ter se separado, poderia ter entregado o menino para a família da outra mulher. Mas ela escolheu o caminho mais difícil, o caminho da misericórdia silenciosa. Refletindo hoje, sinto uma pontada de dor no estômago ao lembrar da minha ingratidão. Eu achava que ela era simples, quando na verdade ela era a pessoa mais complexa e forte que eu já conheci. Ela estava mantendo dois mundos inteiros, equilibrados na palma das mãos. O meu mundo, o da inocência e da família tradicional, e o mundo do Beto, o da aceitação e do pertencimento. Enquanto esses mundos orbitavam, a tensão sutil que eu mencionei antes começou a se transformar em algo palpável. O ar na nossa sala parecia carregado eletricamente. Bastava uma faísca. E a faísca veio na forma de uma carta que chegou pelos correios, sem remetente, endereçada a ela, mas que caiu nas mãos do meu pai em um fim de tarde de sol quente. O final daquele dia marcou o fim da nossa infância e o início do desmoronamento do castelo que minha mãe levou anos para construir. O som do papel sendo rasgado ecoou pela sala como se fosse o tecido da nossa própria família se partindo. Meu pai estava de pé, perto da janela, com o envelope nas mãos. O sol daquela tarde de domingo entrava enviesado, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, indiferentes ao desastre que estava prestes a acontecer. Minha mãe parou no meio da sala, com um pano de prato nas mãos, o rosto mais pálido do que eu jamais vira. Eu e o Beto observávamos da escada. Eu tinha 18 anos. O Beto, 16. Naquela idade, a gente já sente o cheiro do medo, mesmo sem saber o nome do perigo. Meu pai não gritou. Ele nunca foi um homem de gritos. Ele apenas estendeu a carta para minha mãe e disse, com uma voz que parecia vir de dentro de uma tumba. Ela escreveu, Helena. Depois de todos esses anos, ela teve a coragem de escrever. Minha mãe não pegou o papel. Suas mãos tremiam tanto que o pano de prato caiu no chão. Ela não tinha esse direito, Renato. Nós fizemos um acordo, pela paz dos meninos, pela nossa vida. Acordo? Meu pai riu, um som seco e sem alma. Você fez um acordo com o meu erro. Você transformou a minha fraqueza na sua cruz. E agora as crianças estão ouvindo. Foi a primeira vez que a palavra erro foi dita em voz alta. Naquele momento o ar pareceu sumir da sala. Eu olhei para o Beto. Ele estava encolhido, as mãos agarradas ao corrimão da escada, os olhos arregalados, transbordando uma angústia que eu não conseguia mensurar. Eu, tomado por uma raiva súbita e imatura, desci os degraus de 2 em 2. Que erro, pai! Do que vocês estão falando? Quem escreveu essa carta? Eu disparei, a voz falhando. Minha mãe tentou se aproximar, tentou tocar meu braço com aquela doçura que sempre fora seu escudo, mas eu me esquivei. Eu estava farto de sombras. Eu queria a luz, mesmo que ela me cegasse. André, meu filho, agora não! Ela sussurrou, as lágrimas finalmente vencendo a barreira dos seus olhos. Agora sim, mãe.
A gente vive nessa casa como se estivesse pisando em ovos há anos. O Beto não sabe quem é. Eu não sei o que está acontecendo. Que mentira é essa que vocês cultivam como se fosse um jardim? Eu fui cruel. A juventude tem essa capacidade terrível de ser cirúrgica na dor alheia. Eu via o rosto da minha mãe se desintegrar. Ela parecia estar envelhecendo décadas em minutos. Ela olhou para o Beto, que permanecia paralisado na escada, e depois para mim. Naquela noite, a verdade não veio como uma explicação completa, mas como estilhaços. Meu pai saiu de casa batendo a porta, um barulho que nunca tínhamos ouvido antes. Minha mãe sentou-se à mesa da cozinha e pela primeira vez não nos serviu nada. Ela apenas ficou lá, com as mãos entrelaçadas, olhando para a toalha de mesa xadrez que ela mesma tinha bordado. Beto se trancou no quarto. Eu fiquei na porta da cozinha, esperando uma confissão que me desse o direito de julgá-la. E ela falou. Falou sobre como, anos atrás, meu pai tinha tido um envolvimento com uma mulher. Falou sobre como essa mulher engravidou e, desesperada, sem condições e sem querer a criança, procurou meu pai. Eu poderia ter ido embora, André, ela disse, a voz baixa, cadenciada, exatamente como a voz de quem já aceitou seu destino. Eu poderia ter deixado seu pai, ter levado você e deixado que eles resolvessem a bagunça que fizeram. Mas eu olhei para aquele bebê, eu olhei para o Beto. Ele não tinha culpa de ser o fruto de um momento de fraqueza. Ele era apenas uma vida precisando de um ninho. Então você mentiu? Eu perguntei, a dureza na minha voz escondendo o medo que eu sentia de ver meu mundo desabar. Você fingiu que ele era seu? Você deixou que eu acreditasse que éramos do mesmo sangue? E vocês são, ela exclamou, levantando-se com uma força que me sobressaltou. O sangue que corre entre vocês não é o que vem das veias, é o que vem do tempo, do cuidado, das noites que eu passei em claro cuidando dos dois. Eu escolhi o Beto, André. Eu o adotei no meu coração antes mesmo de o seu pai registrar o nome dele. Eu fiz isso para que você não tivesse um pai ausente e para que ele não tivesse uma vida sem mãe. Eu não tive maturidade para entender a grandeza daquele gesto. Na minha visão limitada de jovem adulto, eu só conseguia enxergar a traição. Eu sentia que minha mãe tinha sido fraca por aceitar a traição do meu pai e carregar o fruto dela. Eu sentia que ela tinha sido falsa por não me contar a verdade. A partir daquele dia, a distância emocional se instalou como um inquilino indesejado. Eu comecei a tratar o Beto com uma frieza que me envergonha até hoje. Eu o olhava e não via mais meu irmão. Via o erro do meu pai. Via a razão pela qual minha mãe tinha olheiras permanentes. Eu comecei a me afastar, a sair para a faculdade e passar o dia fora, a evitar os jantares. E o Beto, o pobre Beto, ele murchou. Ele, que já era silencioso, tornou-se quase invisível. Ele tentava falar comigo, tentava brincar como fazíamos antes, mas eu o cortava com monossílabos. Eu o culpava pela tristeza da minha mãe, quando, na verdade, ele era a maior vítima de toda aquela história. Minha mãe tentava desesperadamente reconstruir as pontes. Ela fazia nossas comidas favoritas, tentava puxar assunto, mas a casa tinha se tornado um deserto. O silêncio de antes, que era de paz, tinha sido substituído por um silêncio de rancor. Eu me lembro de uma noite, meses depois da carta, em que cheguei tarde. A luz da cozinha estava acesa, como sempre. Ela estava lá, costurando. O som da máquina, tique-tique-tique, parecia agora um relógio contando o tempo que estávamos perdendo. André, senta aqui um pouco com sua mãe, ela pediu, sem olhar para cima. Estou cansado, mãe, vou dormir. O Beto passou o dia chorando, meu filho. Ele sente sua falta. Ele não entende por que você o odeia agora. Eu não o odeio, mãe. Só não consigo olhar para ele sem lembrar de tudo o que você passou. Por que você se sujeitou a isso? Por que você não teve amor próprio? Ela parou a máquina. O silêncio foi absoluto. Ela levantou os olhos para mim, olhos que eram poços de sabedoria e dor. Amor próprio, André?
Você acha que amor próprio é deixar uma criança ao léu para satisfazer o meu ego ferido? Amor próprio é o que eu sinto quando vejo que criei dois homens de bem, apesar de toda a lama que tentaram jogar na nossa porta. Eu não me sujeitei a nada. Eu escolhi amar. E o amor, meu filho, às vezes é silencioso e pesado. Um dia, se Deus quiser, você vai entender que a dignidade não está em ser a vítima, mas em ser o curador. Eu dei as costas e saí. Eu não queria ouvir. Eu estava preso na minha própria justiça egoísta. Os anos seguintes foram marcados por esse afastamento. Eu me formei, arrumei um emprego em outra cidade e fiz as malas com uma pressa que beirava a fuga. Eu queria deixar para trás aquela casa de segredos, aquela mãe que eu considerava sofrida demais, e aquele irmão que era um lembrete constante de uma ferida que eu não queria cicatrizar. Eu ligava pouco, visitava menos ainda. Minha mãe sempre atendia o telefone com uma alegria forçada, perguntando como eu estava, se eu estava comendo bem. Ela nunca reclamava, nunca dizia que o Beto estava deprimido ou que a saúde dela estava começando a falhar. Ela continuava sendo o para-raios, mesmo à distância. Eu estava construindo minha vida, minha carreira, meu próprio mundo, acreditando que a verdade tinha me libertado, quando, na verdade, ela tinha me aprisionado no maior erro de um filho, a falta de empatia. Eu não via as cicatrizes internas da minha mãe. Eu não via que cada vez que eu ignorava o Beto, eu estava rasgando novamente o coração dela. Para ela, o Beto era a sua obra-prima de perdão. Para mim, ele era o rascunho de uma traição. Havia uma dor silenciosa na nossa comunicação. Nas raras vezes em que eu voltava para casa, o clima era de uma cortesia gelada. Eu via a mesa posta, o bolo de fubá, o cheiro de lavanda, mas eu não sentia mais o calor. Eu tinha me tornado um estranho para a mulher que tinha dado a própria vida para me manter protegido. Eu me sentia superior. Achava que eu era o esclarecido, o que tinha enxergado a mentira. Quanta arrogância! Eu não percebia que, enquanto eu julgava o sacrifício dela, eu estava usufruindo dos frutos dele. Minha educação, minha estabilidade emocional na infância, minha segurança, tudo isso tinha sido pago com a moeda do silêncio dela. E o Beto? O Beto cresceu à sombra dessa rejeição. Ele se tornou um homem solitário, que trabalhava em emprego simples e morava com minha mãe, cuidando dela enquanto eu conquistava o mundo. Eu o via como alguém sem ambição, sem perceber que a ambição dele era retribuir o amor da única pessoa que não o viu como um erro. A carga emocional daquela época era tão vasta que eu só conseguia lidar com ela ignorando-a. Mas a vida tem um jeito peculiar de nos cobrar as dívidas de afeto que deixamos para trás. A distância emocional que eu criei foi o meu maior pecado. Eu deixei minha mãe sozinha no momento em que ela mais precisava de validação. Eu a deixei carregar o peso do segredo e agora o peso do desprezo. E eu achava que estava certo. Eu achava que o mundo era preto e branco, sem entender as nuances de cinza que formam o caráter de uma mãe. O conflito central não era mais o segredo do meu pai. O conflito era o meu coração endurecido contra a única pessoa que nunca desistiu de mim. E foi nesse cenário de afastamento e orgulho que recebi a ligação que mudaria tudo. Não foi o Beto quem ligou, foi um médico. O tom de voz dele foi o mesmo que o do meu pai naquela tarde de domingo. Seco, definitivo, carregado de uma gravidade que não permite discussões. Minha mãe estava no hospital. E pela primeira vez em 10 anos, eu senti o chão desaparecer. O forte que eu construí para me proteger da história dela desmoronou em segundos, deixando apenas o rastro de uma culpa que eu não sabia se teria tempo de consertar. O ponto de virada estava batendo à minha porta, e a revelação que viria a seguir me faria questionar cada palavra, cada gesto e cada julgamento que fiz durante toda a minha vida. O corredor do hospital tinha aquele cheiro estéril de desinfetante e medo. Era um lugar onde o tempo parecia não correr, mas sim rastejar.
Eu caminhava em direção ao quarto 402 com as pernas pesadas, como se estivesse arrastando todo o peso dos anos em que estive ausente. Eu que me achava tão dono da razão, tão liberto das mentiras da minha família, me senti subitamente como um menino pequeno que se perdeu da mãe no meio de uma multidão. Quando entrei no quarto, o som do monitor cardíaco, bip, 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 substituiu o ritmo da máquina de costura que eu tanto ouvira na infância. Minha mãe estava lá, Dona Helena. Mas não era a mulher de ferro que eu lembrava. Ela parecia ter diminuído de tamanho. Sua pele estava quase translúcida, e as mãos que tanto trabalharam estavam inertes sobre o lençol branco. Beto estava sentado em uma poltrona no canto. Ele estava com a barba por fazer, os olhos vermelhos e profundos. Quando ele me viu, não houve raiva em seu olhar. Houve apenas uma exaustão infinita. Ele se levantou, caminhou até mim e, sem dizer uma palavra, me entregou uma pequena caixa de sapatos, gasta, amarrada com um barbante simples. Ela pediu para te entregar isso quando você chegasse, André, disse o Beto com a voz rouca. Ela disse que agora você já é homem o suficiente para carregar a verdade inteira. Eu já li, eu já sei. Ele saiu do quarto para me deixar sozinho com ela. Sentei-me na beira da cama, sentindo o calor fraco que emanava dela. Com as mãos trêmulas, desatei o nó do barbante. Dentro da caixa não havia joias ou dinheiro. Havia cartas, muitas cartas, e fotografias que eu nunca tinha visto. Comecei a ler a primeira carta, datada de meses antes do nascimento do Beto. Não era uma carta do meu pai para uma amante. Era uma carta da biological mãe do Beto para a minha mãe. À medida que as palavras passavam pelos meus olhos, o mundo que eu construí na minha cabeça começou a desmoronar peça por peça. A verdade era muito mais profunda, muito mais dolorosa e muito mais sublime do que a minha mediocridade me permitiu imaginar. A mulher que era a mãe biológica do Beto não era apenas uma outra. Ela era uma jovem de 18 anos, vinda de uma família abusiva, que se envolveu com meu pai em um momento em que ele estava perdido. Mas ao descobrir a gravidez, ela não queria o bebê. Ela queria interromper a gestação, ela queria fugir, ela estava desesperada. E foi a minha mãe, a mulher traída, a mulher que teria todo o direito de sentir ódio, quem foi ao encontro dela. Minha mãe não foi lá para brigar. Ela foi para salvar uma vida. Nas cartas, a jovem agradecia a Dona Helena por ter pago seu pré-natal, por ter dado a ela um lugar para ficar escondida e, acima de tudo, por ter feito uma promessa que mudaria tudo. Helena, eu não tenho o amor que você tem. Eu não consigo olhar para esse filho e ver esperança. Mas você olha para o mundo e vê onde pode plantar flores. Se você prometer que ele nunca saberá que foi rejeitado, se você prometer que ele será tão seu quanto o André é, eu o entrego a você. Eu li aquela frase e senti meu coração ser esmagado. Minha mãe não aceitou o Beto porque era submissa ao meu pai. Ela o aceitou porque não suportava a ideia de uma criança vir ao mundo sem ser desejada. Ela transformou o fruto de uma traição em um projeto de redenção. Mas a revelação mais forte veio em uma carta escrita de próprio punho pela minha mãe, endereçada a mim, com a data de 2 anos atrás. André, meu filho. A carta começava com a caligrafia elegante e firme dela. Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí para te abraçar. Eu sei que você sentiu raiva. Eu sei que você me achou fraca por perdoar o seu pai e por criar o Beto. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. O perdão nunca é sobre a pessoa que errou. É sobre a liberdade de quem perdoa. Eu solucei, tentando abafar o som para não acordá-la. Eu não contei a verdade para proteger o seu pai. Eu contei aquela meia-verdade para proteger você. Eu não queria que você crescesse sabendo que seu pai foi capaz de tamanha negligência, e eu não queria que o Beto crescesse sentindo o peso de ser um fardo que foi entregue por falta de opção.
Eu queria que vocês fossem irmãos na luz, não na sombra. A carta continuava, revelando que meu pai, durante todos aqueles anos, nunca conseguiu lidar com a grandeza dela. O silêncio do meu pai não era indiferença, era vergonha. Ele se sentia pequeno diante de uma mulher que era capaz de amar o erro dele com mais força do que ele próprio. O sacrifício que eu fiz, André, não foi uma cruz, foi um presente. O Beto me deu a chance de provar que o amor é uma escolha, não um acidente biológico. E você, meu primogênito, me deu a força para aguentar os dias difíceis. Eu via você cuidando dele, dividindo os brinquedos, e sabia que eu tinha vencido o destino. Eu tinha transformado uma tragédia em uma família. Eu olhei para ela, ali, deitada, tão frágil. Percebi que minha vida inteira tinha sido um feriado de sol, garantido por uma mulher que se colocava debaixo da chuva para que eu não me molhasse. Minha arrogância de homem esclarecido caiu por terra. Eu não era melhor que ela. Eu era infinitamente menor. Eu tinha passado 10 anos punindo o Beto e me afastando da minha mãe por causa de um conceito abstrato de dignidade, enquanto a verdadeira dignidade estava sentada na cozinha da nossa casa, costurando até às 3 da manhã para garantir que nada faltasse. A revelação me atingiu como um soco. O silêncio da minha mãe não era fraqueza, era a maior demonstração de poder que eu já testemunhara. O poder de manter um mundo unido quando tudo conspirava para separá-lo. Eu me lembrei de todas as vezes que fui rude com ela, de todas as ligações que não atendi, das visitas que encurtei. Uma onda de arrependimento, tão amarga quanto o fel, subiu pela minha garganta. Eu queria gritar, queria pedir perdão, queria voltar no tempo e ser o filho que ela merecia. Beto entrou no quarto novamente. Ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu olhei para ele e, pela primeira vez em uma década, não vi o filho da outra. Vi o menino que dormia no beliche de baixo. Vi o meu irmão. Vi o milagre da minha mãe. Ela te amou tanto, André, o Beto sussurrou. Ela passava horas falando de você. Ela dizia que você ia entender, que você só precisava de tempo para o seu coração crescer. Eu chorei, abraçado ao Beto, no meio daquele quarto de hospital. O ponto de virada não foi apenas descobrir a origem dele, foi descobrir a essência dela. Minha mãe não era uma vítima da vida, ela era a mestre da vida. Percebi que o sacrifício dela tinha um objetivo final que eu quase destruí, a união. Ela queria que, quando ela se fosse, nós tivéssemos um ao outro. E eu, na minha cegueira, quase joguei fora o último presente que ela me deixou. Eu peguei a mão dela, fria e pequena. Mãe, perdão. Eu sussurrei no seu ouvido, esperando que, em algum lugar entre esse mundo e o próximo, ela pudesse me ouvir. Eu entendi. Eu finalmente entendi. O tom suave e profundo daquele momento mudou a minha frequência interna. Eu não era mais o homem que buscava culpados. Eu era o homem que buscava reconciliação. A culpa que eu sentia era o fogo que estava limpando a minha alma, preparando-me para o último ato dessa história. A compreensão tardia dói, mas ela também cura. Olhei para o Beto e vi nele não o erro do meu pai, mas a generosidade da minha mãe. Ela tinha nos dado um ao outro. E agora, com a verdade totalmente exposta, não havia mais sombras para nos escondermos. O monitor continuava seu ritmo constante. O tempo estava acabando, e eu sabia que o próximo passo seria o mais difícil, mas também o mais necessário. Era hora de deixar o orgulho morrer para que o amor pudesse finalmente reinar sem segredos. A verdade sobre a minha mãe era que ela era a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Ela enfrentou o julgamento das vizinhas, a vergonha do marido e a ingratidão do próprio filho, tudo por uma promessa feita a uma desconhecida e por um amor devotado à sua família. Eu estava pronto para o clímax dessa jornada. Estava pronto para a despedida, mas desta vez sem o peso da mentira. O silêncio do hospital é diferente do silêncio da nossa casa.
Em casa, o silêncio era um tecido bordado com cuidado para esconder os furos da nossa história. Aqui, o silêncio era cru, despido de qualquer pretensão. Olhei para o Beto, que estava do outro lado da cama, e vi pela primeira vez em décadas, não um intruso, mas o meu irmão. O menino que dividiu o beliche comigo, que chorou nos meus ombros quando caiu da bicicleta, e que eu, na minha arrogância, tentei apagar da minha vida. Beto, minha voz saiu como um sussurro quebrado. Eu sinto muito, eu sinto tanto. Ele levantou os olhos, e neles não havia o rancor que eu merecia. Havia apenas uma tristeza mansa, a mesma que eu vira tantas vezes no rosto da nossa mãe. Eu nunca te culpei, André. Eu sabia que para você era mais difícil. Você tinha a imagem do pai perfeito, da família perfeita. Eu sempre soube que era um milagre estar ali. Eu sentia que cada prato de comida que ela me dava era um ato de guerra contra o mundo. Nós dois nos aproximamos da cabeceira. Minha mãe pareceu sentir a nossa proximidade. Suas pálpebras tremeram e ela abriu os olhos. Não eram mais os olhos vibrantes da mulher que costurava até a madrugada, mas ainda guardavam aquela luz de quem sabe que cumpriu sua missão. Ela olhou para mim, depois para o Beto. Suas mãos procuraram as nossas. Com um esforço sobre-humano, ela uniu as minhas mãos às mãos do Beto sobre o seu peito. Foi o gesto mais poderoso que já presenciei. Ela não precisou dizer nada. Naquele toque, ela estava transferindo a custódia do seu amor. E estava nos dizendo que o castelo de cartas que ela segurou sozinha por 30 anos agora tinha novos guardiões. Meus meninos, ela sussurrou, a voz tão fraca quanto o bater de asas de uma borboleta. Cuidem um do outro. O amor é a única coisa que fica. Eu me inclinei e beijei sua testa, sentindo o cheiro familiar de lavanda, agora misturado ao cheiro da partida. Obrigado, mãe. Obrigado por ter sido o nosso escudo. Obrigado por ter amado o Beto. Obrigado por ter me ensinado o que é ser um ser humano de verdade. Eu fui cego, mas agora eu vejo. Ela sorriu. Foi um sorriso completo. Um sorriso que finalmente alcançou os seus olhos, livre do peso dos segredos. E então, com a mesma leveza com que caminhava pela nossa sala em tardes de sol, ela se foi. O monitor cardíaco emitiu aquele som contínuo, mas no quarto o que se sentia era uma paz avassaladora. O velório foi simples, como ela. Muitas pessoas que eu não via há anos apareceram. Vi as vizinhas que cochichavam no passado, agora chorando sinceramente. Vi meu pai, um homem quebrado, sentado em um canto, incapaz de olhar para o caixão. Ele sabia que tinha perdido a mulher que o salvou de si mesmo. Mas o momento mais forte foi quando eu e o Beto carregamos o caixão juntos. Éramos os dois pilares que ela construiu. Ao lado dele, eu não sentia mais vergonha ou raiva. Eu sentia orgulho, orgulho de ser filho de uma mulher que teve a coragem de ser maior que a biologia. Depois de tudo, voltamos à casa da nossa infância. O cheiro dela ainda estava lá. Abri a gaveta do criado mudo que antes era trancada. Agora, a chave estava na fechadura. Dentro, além das cartas, havia uma pequena caderneta onde ela anotava os nossos crescimentos. André, 1,20. Beto, 1,15. Meus dois tesouros. Sentei-me na cozinha e o Beto colocou a água para o café. O barulho da chaleira era o novo ritmo da nossa vida. O que vamos fazer com a casa, André? Ele perguntou. Essa casa é sua, tanto quanto é minha, Beto. Na verdade, ela é mais sua. Você foi quem ficou aqui cuidando dela enquanto eu fugia da verdade. Eu não quero vender nada. Quero que este seja o lugar onde meus filhos e os seus saibam que o amor não tem explicação. Ele só tem entrega. Nós nos abraçamos no meio daquela cozinha. Foi uma reconciliação que não precisava de contratos, apenas de alma. Eu entendi que o perdão que minha mãe praticou não foi um sacrifício de si mesma, mas uma expansão do seu ser. Ela não aguentou o filho de outra mulher. Ela o reivindicou para o amor. A vida seguiu seu curso. Hoje, o Beto e eu somos inseparáveis.
Meus filhos chamam ele de tio com uma alegria que me faz marejar os olhos. Eu conto para eles a história da vovó Helena. Não a história da mulher que sofreu em silêncio, mas a história da rainha que governou um império de afeto com as mãos calejadas pela costura. O tempo, esse mestre silencioso, me ensinou que a maturidade não é entender os fatos, mas entender os motivos. Minha mãe teve os motivos mais nobres do mundo. Ela protegeu a minha inocência até que eu tivesse força para suportar a realidade. E quando a realidade veio, ela já tinha plantado em mim sementes de bondade que acabariam por florescer mesmo sob o gelo do meu orgulho. Mãe, onde quer que você esteja, espero que veja as nossas mãos dadas agora. O segredo que você guardou não destruiu o meu mundo. Ele o salvou. Ele me mostrou que a família é um tecido que a gente escolhe bordar todos os dias, com as cores do perdão e a linha da paciência. Olho para a fotografia gasta na minha mesa. Ela está sorrindo, segurando o Beto no colo e me dando a mão. Essa é a imagem que eu carrego, a imagem da mulher que transformou uma sombra em luz. A saudade dói, mas é uma dor que me mantém vivo, que me lembra de ser melhor, de ser mais humano, de ser o filho da Dona Helena. A gente passa a vida buscando grandes verdades, sem perceber que a verdade mais profunda está no café servido com carinho, no lençol esticado com zelo e no silêncio de quem aceita a dor para que o outro possa sorrir. O amor de mãe não é apenas sangue, é escolha, é renúncia, é a coragem de dizer você é meu, mesmo quando o mundo diz o contrário. Valorize quem segura o seu mundo de pé, mesmo quando o mundo dela está desmoronando. Porque no final, as histórias que realmente importam são aquelas escritas com o coração, e não apenas com o nome. Entre nós, o amor venceu. E em você, o que vence hoje. Obrigada por ouvir. Até a próxima história.